Alô, super amigos e super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Women and Wage no Enem Single. Verdade, Women and Wage. Mas, Gilmar, Women é mulheres, eu sei. E Wage, soletre. W-A-G-E. Wage significa salário, um texto muito interessante, muito bacana, que o Enem colocou na sua edição de 2020, com esse título aqui em cima, If Women Had, se as mulheres tivessem. Uma comparação muito feliz, muito bem sucedida na questão dos salários recebidos por homens e pelas mulheres. A diferença que isto tem, que ocorre e assim por diante. E citam várias personalidades, mulheres e homens. Mulheres, nós temos uma sufragista, temos uma jurista fantástica e homens, Barack Obama está nesse texto também. Beleza? Então vamos colocar para que você possa fazer as comparações, tirar as conclusões e acertar aquela alternativa entre as 5 propostas em português, como sempre. Mas, antes de iniciarmos, aquele super agradecimento a você que já está inscrito. E se você está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vinda ou bem-vindo e aproveite o conteúdo do nosso canal, todo esse acervo. Temos aqui muitos textos, muitos vestibulares, muitos concursos e assim por diante, para que você possa utilizar todos esses vídeos, gramática, questões do Enem e assim por diante, para aquele projeto legal de vida que você tem, tá? Faça um bom uso do nosso acervo e se inscreva aqui em nosso canal. Seja um dos nossos, participe e ajude outras pessoas a terem acesso também a todo esse conteúdo para que elas possam também concluir os seus projetos. Beleza? Vamos começar agora. Antes de começar, mais uma vez, aqui na descrição do vídeo temos aquele link para o PDF do texto e do teste, para que você possa acompanhar, ou você imprime, faz e corrige pelo texto, ou você acompanha o texto, aliás, o vídeo pelo PDF adequadamente, do jeito que você achar mais confortável, mais legal, mais supimpa. Mas, super amigo, super amiga, vamos lá para If Women Had. If women had their own currency, se a mulher tivesse sua própria moeda, here's what it would be worth. Olhe o que valeria. Barbaridade. Ou seja, a ilustração de uma mulher numa nota de dólar. Vamos lá? If women had their own currency, here's what it would be worth. Quanto valeria essas notas? After a little girl asked President Obama why there aren't any women on US currency. Que pergunta é essa? Por que não existem mulheres estampadas nas notas de dólar? Tem lá um Benjamin, tem lá outras celebridades, founding fathers em geral e assim por diante, mas não existem mulheres. O que ele disse? He said that adding some female face, adicionar, colocar algumas faces, alguns rostos femininos, to our cash, para nosso dinheiro, dinheiro deles, o dólar, sounded like, parecia a pretty good idea, uma ideia assim muito interessante, muito boa. Ele concorda. Almost immediately, quase imediatamente, all of our fantasies came alive. Apareceram vivas diante de nós todas as nossas fantasias. Como seria, vamos imaginar, ter esse tipo de fantasia? On the web. What would, let's say, vamos dizer, Ruth Bader Ginsburg, que é uma jurista famosa, trabalhou para a Suprema Corte, muito famosa lá, look like, pareceria, numa nota de $20, $20 bill. Where would we spend? Onde gastaríamos our Beyoncé $10 first? Ou seja, aquela nota de $10 de Beyoncé estampada ali. Will our grandmas give us a Susan B. Anthony, uma sufragista que defendeu o direito das mulheres votarem nos Estados Unidos, que antigamente só os homens votavam, as mulheres não. Depois desse movimento todo dos sufragistas e das sufragistas principalmente, agora ambos votam.
ainda escrevendo no papel, dobrando a cédula, colocando na urna e 5 semanas, um ano depois, descobrimos quem é o novo presidente. Um atraso, uma coisa assim terrível, terrível. Mas lá esta lentidão, apesar do tamanho do país, em questão de eleições, super. Todo o processo, bom, isso é assunto para um outro vídeo. Que mais? Bill on our birthdays and tell us not to spend it all at once, em que nos dizem assim, olha, não gaste tudo isso de uma vez só e num lugar só. Separe, gaste um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois deixe passar mais 3 semanas, gaste outro pouquinho lá e assim por diante. Mas nunca de uma vez só, em um só lugar. Primeira tela já foi, vamos para a segunda tela. But then we remembered, nós lembramos, because of the wage, salário que citamos aí no início, gap, ou seja, aquele vazio, aquele vácuo, aquela separação entre o salário do homem e da mulher. $1 for a woman, $1 para a mulher, is not the same as $1 for a man. Não é o mesmo de $1 para o homem. Although, embora, conjunção cai sempre, né? Você sabe disso. The two extent of the gender, do gênero, pay gap, ou seja, vazio ou vácuo nessa questão de salários, nessa questão de pagamentos, is widely disputed even among feminists, mesmo entre feministas. President Obama said in 2014 State of the Union, ou seja, no discurso State of the Union, que todo presidente faz no mês de fevereiro. Chega fevereiro, tem aquele discurso fantástico feito no Congresso, em que ele faz um balanço da sua gestão naquele ano. É um discurso mais importante do ano, transmitem para o mundo inteiro. Quando eu tenho paciência, eu ouço. Quando não tenho paciência, eu não ouço, não assisto. Mas a maioria eu assisto. Do atual presidente, não sei se tem alguma coisa para ser assistida lá. Mas do Obama eu assisti, até do George W. Bush eu assistia todos os anos lá o discurso dele, que eram interessantes, tinham coisas pitorescas, né? Lá nesse discurso de fevereiro no Congresso. Continuando, President Obama said in the 2014 State of the Union that women make only 77 cents for every dollar a man makes. Ou seja, a mulher ganha apenas 77 cents em relação a $1 normal em relação ao homem. Ou seja, o pagamento para o homem é muito mais interessante, muito mais elevado do que para as mulheres. Então ele fez essa comparação chamando a atenção nesse discurso chamado The State of the Union, ou seja, o Estado da Nação, o Estado da nossa União. Vários estados que eles têm lá, cada um de um jeito, cada um com uma Constituição própria, claro, obedecendo aqueles artigos da Constituição que eles idolatram tanto. Vamos lá. Apresentação do teste. Nas notas e moedas de dólar norte-americano estão estampados apenas bustos de homens. Ao imaginar a possibilidade da inclusão de figuras célebres femininas, as notas, o autor do texto indica o que, super? Vamos ler? O movimento feminista lutaria arduamente em favor dessa ideia. Você concluiu isso? O presidente limitaria a impressão dessas imagens a apenas algumas notas. A votação para a escolha de tais celebridades seria realizada pela internet. É claro que vão citar alguma coisa que tem no texto fala internet também, assim por diante, para confundir as pessoas. Que mais? A disputa para a seleção envolveria tanto personalidades vivas quanto as já falecidas. A nota com o rosto de uma mulher valeria menos do que a mesma cédula com o retrato de um homem. Super, analise aí no seu PDF que você acabou de imprimir, ou volte o vídeo, dê uma olhadinha direitinho no que nós acabamos de colocar lá no texto, as traduções adequadamente, e ache aquela alternativa bacana. Mas antes, pause. Voltou, super. E qual foi a alternativa mais bacana que você achou? Foi, por acaso, esta aqui?
A nota com o rosto de uma mulher valeria menos do que a mesma cédula com o retrato de um homem. Onde está? Bem aqui. Porque, devido a esse gap, esse vazio, essa separação entre o salário do homem e da mulher, a mulher faria somente 77 cents em relação a cada dólar que o homem ganharia. Então ela está ganhando praticamente quase que 30% menos ou 20% menos em relação à equiparação de salários numa totalidade. Claro que existem situações em que mulheres ganham a mais que os homens, dependendo da função do cargo que ocupam. Que eu trabalho para muitas mulheres, verdade, trabalho para muitas mulheres e o salário delas é maior que o meu, mas nem sempre é assim. Na maioria, ainda no nosso Planet Earth, planeta Terra, ainda existe essa diferença muito grande e esta situação ainda não é, digamos assim, na totalidade garantida por lei. Super, é isso aí. The End. Espero que tenha gostado. Você que está aqui pela primeira vez, gostou? Se inscreva, seja um dos nossos. Procure aí usar todo esse acervo para que você seja uma pessoa de muito sucesso. Super amigo, super amiga, deixei aqui 4 dicas bem bacanas para você dar continuidade. Um grande abraço a todos e até. Bye bye!